Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Aqui Vitor Machado do canal Vitorman, Literatura Fantástica e de Terror. Bem-vindos aos novos, estão passando por aqui pela primeira vez. Eu peço que se inscrevam, né? Marquem sininho, toda aquela parafernália do YouTube. E o agradecimento de sempre aos grandes antigos, os antigos seguidores e apoiadores aqui do canal. Bem, hoje então é Sábado Lovecraft, 2 de agosto de 2025. Hoje a gente vai concluir o romance O Espreitador no Limiar, uma obra compartilhada, H.P. Lovecraft e August Derleth. Um compartilhamento especial porque, afinal, ele foi concluído e publicado quase uma década depois do falecimento do mestre H.P. Lovecraft. Bem, como sabem, é o hábito aqui quando a gente posta alguma coisa que é dividida em partes, para não estar se repetindo, né? Nós fizemos já os comentários todos que a gente tinha para fazer sobre a obra, circunstâncias, os autores e tal, na primeira postagem. Quem não ouviu e tiver curiosidade de ouvir, playlist que hoje a gente concluiu com as 5 postagens do romance. 5 não, que nada de 5, 6 postagens do romance com hoje. Essa tá aqui na playlist, está lá na primeira postagem, todos os comentários que eu tinha para fazer. Mas acontece o seguinte, hoje a postagem é especial por várias razões e eu vou me permitir aqui um comentário sobre... Pensei até de colocá-lo, como às vezes eu faço em situações semelhantes, boto no fim, mas eu vou pôr no início. A grande maioria prefere os comentários no início e eu vou colocar no início mais algumas observações puramente pessoais minhas sobre os autores e sobre a obra, né? E um detalhe, não se esqueçam que, como eu tinha prometido lá na primeira postagem, no final do conto, assim que ele do romance, né, assim que ele se encerra, esse terceiro capítulo do romance, eu vou narrar, vou botar para vocês ouvirem aqui 2 pequenos fragmentos que foram escritos pelo próprio H.P. Lovecraft, não foram reescritos pelo Derleth, mas foram aproveitados na obra, claro, por isso que eu acho adequado chamar isso de uma coautoria. Vocês vão ver os 2 fragmentos, são fragmentos pequenos, e vocês podem julgar por vocês mesmos, né? Então vai terminar o romance e em seguida vão entrar esses 2 fragmentos escritos pelo próprio Lovecraft, sem participação nenhuma do August Derleth. Bom, vamos então agora para essas minhas colocações que eu acho interessantes, que eu gostaria bastante que gerassem aqui alguma discussão entre nós aqui da comunidade, que afinal gravita de alguma forma em torno da figura do H.P. Lovecraft, né? Bem, mas antes de fazer esses comentários, os pedidinhos, evidentemente. Então é só lembrando, o like logo agora, por favor, como eu já tinha comentado no início, para quem não é inscrito, se inscrever no canal, para manter esse crescimento orgânico que o canal vem observando já de um tempo. Não esquecer além do like no início, não se esquecer ao final, lá nos comentários, puxa para a esquerda, vai abrir a opção do hype. E aí vocês, por favor, deem o hype para o canal também, porque ele é uma outra forma de incentivar o algoritmo a expor nosso conteúdo para mais gente, né? Like, então, hype. E os comentários, sempre muito bem-vindos, o compartilhamento para ampliar a base aqui do canal. E para quem puder, tem as formas não gratuitas de apoio, né? Sendo que a mais interessante de todas, todas apoiam, todas são úteis, mas entrar para membro possivelmente seja a mais interessante. Bom, o que acontece então? Vamos agora para os comentários propriamente ditos. Essa obra, ela
tem bastante coisa para a gente comentar. Vamos ver se a gente consegue não passar muito do tempo, né? Primeiramente, existem dois tipos de questões com relação à figura, no final das contas, do August Derleth e seu estilo. Primeiro, eu já vi muita coisa falada, porque vocês sabem, eu tenho notória má vontade com essas verdades já estabelecidas. Tudo sempre tem diversos pontos de vista, né? E a gente não pode abrir mão do raciocínio e simplesmente assinar embaixo de coisas que aparecem. Então, primeiro, eu já cheguei ao ponto de ver que havia um problema quase que de plágio do Derleth em cima do Lovecraft, que com problemas em relação à relação deles. Para começo, vamos deixar claro aqui uma coisa que talvez muitos não saibam. August Derleth nunca viu o Lovecraft. Ele era um jovem quando o Lovecraft era vivo e era um grande admirador do Lovecraft, e eles se correspondiam, nunca se viram fisicamente. E o Lovecraft, ele ajudou muito, incentivou muito o Derleth, ele achava que ele era um promissor, um escritor promissor, como de fato era. Então, problema zero no relacionamento entre Lovecraft em vida ainda com o Derleth. Depois vem a manjada questão, que eu acho que até já comentei em um momento anterior, a respeito da tal adulteração da obra do Lovecraft por parte do Derleth, principalmente focado no seguinte ponto: o Lovecraft, ele seria um cético, o pessimista com a humanidade, a obra dele retratava o ser humano como insignificante perante os grandes antigos. Nada disso foi alterado pelo Derleth. Apenas o Derleth, nesse romance está bem claro, esse romance foi bem interessante porque ele ilustra tudo o que a gente está comentando aqui. O Derleth, ele explicita muito um conceito que é dele, não é do Lovecraft realmente. Em nenhum momento da obra do mestre aparece esse aspecto, que é o possível antagonismo entre grandes antigos do bem e grandes antigos do mal. Isso, para um monte de gente, soa meio herético. É uma questão de opinião. Vocês, por favor, comentem aí. Mas eu sempre soube dessa história, sempre, né? Desde que há muito tempo que eu sei dessa polêmica. Mas eu faria uma singela pergunta. Todo mundo sabe que o Cthulhu, que é um dos grandes antigos do mal, na visão do August Derleth, ele vive aprisionado lá em Hylia, pedindo, pelo amor de Deus, para os cultistas soltarem ele quando tiver tudo arrumado, fazerem sacrifícios e tal. A pergunta básica é a seguinte: o Cthulhu está prisioneiro lá. Quem é que aprisionou ele lá? O ser humano que não foi. Então, na minha visão, está implícito no panteão, no mito Cthulhu como um todo, por sinal, expressão criada pelo August Derleth, que hoje todo mundo usa, está implícito que alguma força superior, evidentemente, porque aprisionou os grandes antigos nos lugares que eles estão. Cthulhu, debaixo do mar, outros em outros lugares. Então, essa é uma questão que fica em aberto, porque nessa tal polêmica, eu nunca vejo ninguém se perguntar isso, nem muito menos responder, né? A questão da coautoria, que ele alterou e tal, o Derleth é o Derleth e o Lovecraft é o Lovecraft. Não existe essa polêmica com nenhuma das outras obras compartilhadas que a gente narrou tudo aqui no HP Lovecraft Projeto, né, 2.0. Nunca ninguém falou nada sobre os compartilhamentos do Lovecraft com outros, mas com o do Derleth tem essa história aí. Serve a nossa postagem de hoje até para vocês darem uma olhada no fragmento, né? Claro que o estilo de um é diferente do estilo do outro, não há nenhuma dúvida quanto a isso. São dois escritores diferentes, né? Eu, inclusive, para poder avançar um pouquinho nisso, eu andei pesquisando e tem mais alguns contos na mesma batida do Espreitador no Limiar, que são esboços ou fragmentos ou um mero título que o Lovecraft criou e que não viraram obras e que o Derleth criou depois, que eu acho que vale a pena a gente trazer para cá. É curiosidade, é raridade, com certeza vocês vão gostar, como gostaram, dá para ver pelas views, do Espreitador no Limiar. Então, vou até pegar aqui o que eu consegui
pesquisar. Tem uma obra chamada Watchers Out of Time, os observadores de fora do tempo. Tem uma outra, isso tudo é Lovecraft com seus esboços ou fragmentos e desenvolvimento pelo Derleth. O outro é o The Survivor, o sobrevivente. Também, mesma coisa. E o outro que é o The Shuttered Room, o quarto fechado. É a mesma coisa. Então, no seu devido tempo, eu conseguindo achar esses textos, quem os tiver, me manda, por favor, que eu agradeço muito. Com o passar do tempo, eu vou postar esses daí também, para a gente botar mais cimento aí nesse debate sobre essa história. Agora, por fim, eu acho que essa coisa com o Derleth é na realidade bastante injusta, porque se não fosse o August Derleth, a sua dedicação ao Lovecraft, a sua dedicação à obra do Lovecraft, à memória do Lovecraft, ninguém saberia que existiu o H.P. Lovecraft. Isso é um fato. Ele e o Donald Van Drey foram que criaram a editora Arkham House, que se dedicou a publicar toda a obra do Lovecraft. Muito do que a gente narrou aqui, tudo que o Lovecraft escreveu, né? Muito do que ele escreveu só veio à luz, só foi publicado na Arkham House por obra e graça do August Derleth. Então, quem gosta de Lovecraft não pode assinar embaixo desse tipo de coisa que, como eu digo, para mim é uma grande injustiça. Mas muito bem, vamos lá para o final de O Espreitador no Limiar, de August Derleth, baseado em fragmentos que eu vou apresentar ao final de H.P. Lovecraft. Passou um pouquinho dos nossos habituais 10 minutos, mas eu acho que foi por uma boa causa. Abraço para todo mundo, saudações, fiquem bem, curtam, não esqueçam dos fragmentos no final, certo? E, claro, não esqueçam, na quarta-feira, mais história do horror, naquele ensaio magnífico de H.P. Lovecraft. Vamos lá, abração, saudações. O Espreitador no Limiar, August Derleth e H.P. Lovecraft. Conclusão. Voltei ao escritório do Dr. Lapham mais cedo do que o habitual na manhã seguinte, mas meu empregador já estava lá antes de mim. Ele evidentemente vinha trabalhando havia muito tempo, pois sua mesa estava coberta de folhas de papel sobre as quais havia rabiscado fórmulas, gráficos, esquemas e diagramas de natureza absolutamente outrée. Ah, você os leu, disse ele ao eu colocar os livros num canto de sua mesa. A noite toda, respondi. Eu também, noite após noite, quando os descobri pela primeira vez. Se essas coisas forem verdadeiras, mesmo que apenas em mínima parte, então teremos de revisar todos os nossos conceitos de tempo e espaço, e até, de certa forma, de nossos próprios começos. Ele assentiu imperturbavelmente. Todo cientista sabe que a maior parte do nosso conhecimento está baseada em certos credos fundamentais que, diante de uma inteligência não terrestre, não são prováveis. Talvez, no fim, precisemos deixar claro certas mudanças em nossos credos. O que enfrentamos no que comumente se chama de o desconhecido ainda é uma questão de conjectura, apesar destes e de outros livros. Mas eu acho que não podemos duvidar de que algo existe lá fora, e que esse padrão mítico permite forças do bem, assim como forças do mal, exatamente como certos outros padrões que não preciso enfatizar em demasiado detalhe, já que você os conhece. O cristão, o budista, o maometano, o confucionista, o shintoísta, de fato, comumente todos os padrões religiosos conhecidos. A razão pela qual menciono especificamente esse padrão mítico em particular
é que devemos admitir a existência de algo alienígena lá fora, simplesmente pelo fato de que, como você verá, apenas pela sua aceitação, ao menos em grande parte, podemos explicar não apenas os relatos estranhos e terríveis narrados nos dados adjetivos desses livros, mas também um conjunto muito grande, embora geralmente suprimido, de ocorrências antipodicamente contraditórias ao conhecimento científico total da humanidade, que ocorrem diariamente em certas partes do mundo. Algumas das quais foram coletadas e registradas em 2 livros notáveis por um comparativamente desconhecido chamado Charles Fort, O Livro dos Condenados e Novas Terras. Eu recomendo a sua atenção. Considere alguns fatos, e eu digo fatos cuidadosamente, levando em conta a bem conhecida falta de confiabilidade dos observadores humanos. A queda de pedras do céu em Buskov, Pilivtsev, Neft e Dolgovdy, na Rússia, em um período de 1863 até 1864. De nenhuma substância terrestre conhecida, descritas como cinzas, com manchas ocasionais de marrom. A pedra de Mnar, a qual se faz referência frequente, enfatizo, é igualmente descrita como uma pedra cinza. Da mesma forma, as pedras de Rowley alguns anos antes em Birmingham, na Inglaterra, e posteriormente em Wolverhampton, também sendo negras por fora, mas cinzentas por dentro. Novamente, as luzes globulares do HMS Caroline, relatadas em 1893, como vistas entre o navio e uma cadeia montanhosa da costa da China. As luzes foram descritas como globulares. Foram vistas dos céus, não exatamente na altura da montanha, e bem afastadas dela. Moveram-se em massa, ocasionalmente, e às vezes de forma irregular. Estavam se movendo para o norte e foram vistas por 2 horas ou mais. Foram vistas na noite seguinte novamente, em 2 noites. Então, nos dias 24 e 25 de fevereiro, em ambas as ocasiões, cerca de 1 hora antes da meia-noite. Emitiam um reflexo e nos telescópios foram descritas como rosadas em cor. Na segunda noite, como na primeira, o movimento parecia igual ao do Caroline. Naquela noite, o fenômeno durou várias horas. Um fenômeno semelhante foi relatado pelo capitão do HMS Leander, que observou que as luzes se moveram diretamente para cima no céu e desapareceram. 11 anos depois daquele dia, em 24 de fevereiro, a tripulação do USS Supply viu 3 objetos de diferentes tamanhos, mas todos eles globulares, também movendo-se para cima em uníssono, e aparentemente não suscetíveis a forças desta terra e do ar. Enquanto isso, uma luz globular similar foi vista por viajantes em um trem perto de Trenton, Missouri, e relatadas no Monthly Weather Review, de agosto de 1898, por um funcionário postal ferroviário. A luz aparecendo durante uma chuva e movendo-se constantemente junto com o trem em direção ao norte, apesar de um vento violento vindo do leste, movendo-se em várias velocidades e alturas, até que se aproximou de uma pequena vila em Iowa, onde desapareceu. Em 1920, durante um agosto excepcionalmente quente, um par de jovens caminhando perto de uma ponte sobre o rio Wisconsin, na vila de Sac Prairie, viu no céu vespertino, lá por volta das 10 horas, uma faixa singular de luz cruzando o horizonte sul de um ponto no leste, passando pela estrela Antares, até um ponto no oeste, passando perto de Arcturus e sendo atravessada por uma bola de luz negra, às vezes redonda, às vezes oval, às vezes em forma de losango, com a parte traseira permanecendo até que esse objeto distante atravessasse todo o seu comprimento do sudeste para o noroeste, após o que desapareceu e se desfez. Isso tudo lhe sugere alguma coisa?
Minha garganta secou com o impacto da crescente convicção. Apenas que um dos grandes antigos apresenta uma aparência superficial, como uma congregação de globos iridescentes. Precisamente. Eu não sugiro que essa seja a explicação para tais eventos, mas se não for, então somos forçados, mais uma vez, a aceitar coincidências no lugar de explicações. A descrição, tal como é, dos grandes antigos é muito mais antiga do que esses fenômenos isolados que foram selecionados de um período de menos de 30 anos em nosso próprio tempo. Deixe-me ilustrar finalmente sobre o tema de desaparecimentos estranhos, sem levar em conta desaparecimentos motivados, desaparecimentos de aeroplanos ou casos semelhantes. Dorothy Arnold, por exemplo. Ela desapareceu no dia 12 de dezembro de 1910, em algum lugar entre a Quinta Avenida e a entrada da Rua 79 para o Central Park. Absolutamente sem motivação alguma. Ela nunca mais foi vista. Nenhum pedido de resgate, nenhum sobrevivente para obter algo, nada. Da mesma forma, a Cornhill Magazine registra o desaparecimento de um tal Benjamin Bathurst, representante do governo britânico na corte do imperador Francisco em Viena. Com seu criado e secretário, ele parou para examinar os cavalos que usaria em Perleberg, Alemanha. Caminhou até o outro lado dos cavalos e simplesmente desapareceu. Nada mais foi ouvido de Bathurst. Entre os anos de 1907 e 1913, dos 3.260 cidadãos que desapareceram misteriosamente apenas em Londres, nenhum foi rastreado. Um jovem empregado em uma fábrica de moagem em Battle Creek, Michigan, saiu para caminhar do escritório até a fábrica. Aí, desapareceu. O Chicago Tribune, de 5 de janeiro de 1900, registra o caso desse jovem homem, Sherman Church. Nada mais foi visto dele. Ambrose Bierce, e aqui chegamos a algo mais sinistro. Bierce insinuou Carcosa e Halley. Ele desapareceu no México. Dizia-se que foi morto enquanto lutava contra Pancho Villa, mas na época de seu desaparecimento, ele era praticamente inválido e tinha mais de 70 anos. Nada mais foi ouvido de Bierce. Isso aconteceu em 1913. Em 1920, Leonard Wadham, caminhando no sul de Londres, teve uma assustadora perda de percepção normal e de repente se viu em uma estrada perto de Dunstable, a 30 milhas de distância, sem qualquer conhecimento de como havia chegado lá. Mas voltemos para casa. Vamos a Arkham, Massachusetts, em setembro de 1915. O professor Laban Shrewsbury, da rua Curve, em 93, enquanto caminhava por uma estrada rural a oeste de Arkham, desapareceu completamente. Alguma evidência de expectativa, pois os documentos do professor Shrewsbury revelaram instruções de que a casa não deveria ser perturbada por um período de pelo menos 30 anos. Sem motivação, sem rastros. Mas é significativo que o professor Shrewsbury fosse o único homem na Nova Inglaterra que conhecia mais desses assuntos agora diante de nós, assim como de assuntos relacionados, tanto terrestres quanto astronômicos, do que eu. Isso já diz muito. Esses fenômenos mencionados existem em proporção ao conhecido e registrado de fenômenos semelhantes, na razão de uma fração infinitesimal para 1 milhão. Após um tempo longo o suficiente para permitir a assimilação dessa narrativa rapidamente apresentada de fatos curiosos, eu perguntei: concedendo que os dados nesses raros livros oferecem a solução dos eventos que ocorreram nesse canto do estado durante os últimos 200 anos, ou até mais, qual, na sua opinião, qual manifestação em particular, isto é, que espreita no limiar, que é presumivelmente a abertura no telhado daquela torre de pedra?
Eu não sei. Mas o senhor suspeita com certeza. Sim. Sugiro que você dê uma outra olhada naquele documento curioso. O das feitiçarias malignas feitas na Nova Inglaterra dos demônios em forma não humana. A referência volta a um tal Richard Billington, que ergueu na floresta um grande círculo de pedras, dentro do qual dizia preces ao diabo, e cantava certos ritos de magia abomináveis à escritura. Esse é presumivelmente o círculo de pedras ao redor da torre no bosque de Billington. Agora, o documento sugere que Richard Billington temia e foi finalmente devorado por uma coisa que ele chamou do céu à noite. Mas nenhuma evidência propriamente dita é oferecida. O sábio índio, o homem chamado Misquamacus, encantou o demônio, até um poço que havia outrora sido o centro dos círculos de Billington, e ali o aprisionou sob... A palavra é ilegível, mas provavelmente é laje, ou pedra, ou algo semelhante, esculpido com o que chamavam de sinal ancião. Chamaram-no de Ossadagua e explicaram que era o filho de Sadogoa, o que sugere instantaneamente uma das entidades menos conhecidas do padrão mítico que estávamos examinando, Sartógua. Às vezes conhecido como Zotakwa ou Sodagi, que é descrito como não antropomórfico, negro e semelhante a plástico, proteano em origem, de culto primal. Mas a descrição proposta por Misquamacus difere da comumente aceita. Ele o descreveu como, às vezes pequeno e sólido, como um grande sapo, mas às vezes grande e nublado, sem forma, embora com um rosto do qual serpentes brotavam. Essa descrição do rosto gelatinoso o aproxima de Cthulhu, mas as manifestações de Cthulhu são mais associadas com lugares aquáticos, e mais particularmente o mar, ou lugares com acesso ao mar, de dimensões maiores que os afluentes do Miskatonic oferecem. Pode também se ajustar a certas manifestações de Nyarlathotep, e nesse caso estamos mais próximos de casa. Misquamacus evidentemente cometeu um erro em sua identificação. E ele estava em erro também quanto ao destino de Richard Billington, porque há evidências suficientes de que Richard Billington passou por aquela abertura para o exterior, através e além do limiar, para o qual a Lídia faz referência tão direta em suas admoestações aos seus ouvintes. A evidência está no livro do próprio ancestral, e a Lídia estava ciente disso, pois Richard voltou com forma alterada e teve algum tipo de comércio com a humanidade. Além disso, muito se sabia, como lenda entre o povo de Dunwich, que podem ser presumidos como, de alguma forma, cientes da mitologia e ritos praticados por Richard Billington, que iniciou e instruiu seus ancestrais. No manuscrito de Bates, ele reproduz o comentário oblíquo de Mrs. Bishop sobre o mestre. Mas para Mrs. Bishop, o mestre não era a Lydia Billington. Isso fica claro através de todos os documentos disponíveis e também no próprio manuscrito de Bates, antes de ele falar com a senhora Bishop. Isso é o que ela diz. A Lydia o calou, e ele calou o mestre também. Lá fora, quando o mestre estava pronto, voltaram para buscá-lo muito tempo depois. Não muitos o conhecem, mas Misquamacus o conhecia. O mestre caminhava sobre a terra quando ninguém o conhecia. Sim, ele usava uma cara de Watley. Ele também poderia se aparecer com Doughton. E ele usava também um aspecto de Corey. Ele se sentava entre os Watleys, entre os Doughtons, os Gillises, os Coreys. Não era nenhum deles, mas ele andava entre eles.
Ele comia entre eles e era alimentado por eles. Ele caminhava e falava entre eles. Mas tão grande era ele em sua exterioridade que os que o tomaram se enfraqueceram e morreram sem conseguir contê-lo. Apenas a Lydia superou o mestre. Sim, superou o seu próprio nome 100 anos após a morte do mestre. Isso sugere algo a você? Não, é absolutamente incompreensível. Muito bem. Não deveria ser, mas todos estamos de certa forma atados por padrões de pensamento baseados no que é lógico e racional, de acordo com o nosso conhecimento reconhecido. Richard Billington passou pela abertura que fizera, mas ele voltou por uma outra. Provavelmente uma daquelas experiências semelhantes às de Jonathan Bishop. Ele tomou posse de várias pessoas. Isso é, ele entrou nelas, mas já era uma mutação de sua existência no exterior, e pelo menos um resultado de sua existência aqui, sob essa forma secundária, foi registrado no livro de seu ancestral, quando ele fala sobre o que a senhora Doughton deu à luz perto de Candlemas de 1787. Uma criatura descrita como não sendo nem fera nem homem, mas parecida com um morcego monstruoso com o rosto humano. Não fazia som, mas olhava fixamente com olhos malévolos. Havia aqueles que juraram que tinha uma terrível semelhança com o rosto de alguém há muito tempo morto. Richard Bellingham, ou Bollingham, de quem, é claro, se lê que Richard Billington, que é afirmado como tendo desaparecido completamente após contato com demônios na região de Nova Dunwich. Isso já diz bastante. Presumivelmente, então, Richard Billington, em forma física ou psíquica, continuou a existir na região de Dunwich, sem dúvida sendo responsável por sua parcela dos horrores que ali se multiplicaram. As mutações horrendas que tão prontamente têm sido descartadas como evidência de decadência e degeneração por mais de um século, até que, enfim, a casa no bosque de Billington não era mais ocupada por membros daquela família. Então, a força que era Richard Billington, o mestre do relato da Sra. Bishop e das lendas de Dunwich, uma vez mais se ativou em um esforço para restaurar o propósito original. Muito possivelmente através da sugestão dos habitantes do exterior. Por exemplo, Richard Billington. A Lydia começou a estudar os antigos registros, documentos, livros, e eventualmente restaurou o círculo de pedras, algumas das quais podem ter sido usadas na construção da torre, assim sendo responsável pela maior parte da própria torre. E, naturalmente, ele removeu o bloco de pedra cinzenta esculpido com o sinal ancião, levando-o da vizinhança, exatamente como Dewart e o companheiro índio descobriram que ele fizera e persuadiram Bates a restaurá-lo nessa ocasião. Assim, a reabertura foi realizada, e então houve um estranho e memorável conflito, se apenas parte dele permaneceu. Para Richard Billington, encontrando ele seu fim cumprido, passou a realizar seu propósito secundário, que era retomar sua existência ininterrupta nesta terra em seu próprio lar e na pessoa de Elijah. Mas, infelizmente para ele, a Lydia não parou ao cumprir o propósito primário de Richard. Ele continuou seus estudos, obteve mais do Necronomicon do que Richard esperava encontrar. Ele foi muito além por conta própria e invocou certas coisas do exterior e permitiu que essas coisas devastassem a região de Dunwich por qualquer propósito que tivessem concebido como necessário. E nisso ele persistiu, até que acabou por se envolver com Phillips e Driven de um lado, e por outro lado, plena e finalmente ciente das intenções de Richard Billington. Ocasião em que ele mandou a coisa ou as coisas, e muito provavelmente a força de Billington, de volta para o exterior. E simplesmente selou a nova abertura com a pedra portando o sinal ancião.
após o que partiu e deixou para trás apenas um conjunto de instruções inexplicáveis. Mas algo de Richard Billington permaneceu. Algo do mestre restava, o suficiente para permitir-lhe realizar seu propósito novamente um século mais tarde. Então a influência atuando lá fora é Richard Billington, não a Lydia? Sem nenhuma dúvida. Temos certos indícios disso. Richard é o Billington que desapareceu e nunca mais foi visto, não a Lydia, que morreu em sua cama na Inglaterra. Portanto, o que Bates interpretou erroneamente como evidência de dupla personalidade, e apenas Richard poderia ter infligido a si mesmo tal marca. Finalmente, há apenas uma pequena manifestação que é absolutamente condenatória. Richard Billington teve contato suficiente com os seres do exterior para estar sujeito às mesmas estruturas às quais eles, em suas próprias dimensões, estão sujeitos. Em suma, ao sinal ancião. Agora, então, no dia em que o índio apareceu antes do amanhecer, você se lembrará de que Dewar pediu a ajuda de Bates. Era para se afastar e enterrar a pedra marcada com um sinal ancião. Dewar desafiou Bates a levantá-la sozinho. Bates não o fez. Note que nem Dewar nem o índio se prontificaram a ajudar. Em suma, nem sequer tentaram, porque não ousaram. Porque, caro Phillips, Ambrose Dewar já não é mais Ambrose Dewar. Ele é Richard Billington. E o índio Quamis é o mesmo índio que foi o tempo todo o servo de Lydia há mais de um século. Em sua própria época, serviu Richard convocado de volta daquelas terríveis blasfemas regiões do exterior para começar novamente o horror iniciado há 200 anos. E se eu não estiver enganado quanto aos sinais, não haverá necessidade de agir rápido e urgentemente a fim de evitar e frustrar esse propósito. E, sem dúvida, Stephen Bates ainda terá mais a nos dizer quando ele fizer uma pausa em seu caminho para casa daqui a alguns dias, se lhe for permitido vir. O pressentimento do meu empregador se concretizou em menos de 3 dias. Não houve declaração pública ou anúncio do desaparecimento de Stephen Bates, mas chegou às minhas mãos, por meio de um carteiro rural, um fragmento de papel que, segundo ele, havia apanhado perto de Aylesbury Pike e que, por parecer endereçado ao Dr. Laffan, ele trouxe consigo e entregou ao meu empregador. O Dr. Laffan leu o papel em silêncio e o passou para mim. Estava rabiscado, aparentemente em apressado temor, e tinha a aparência de ter sido escrito enquanto segurado contra o joelho e depois contra o tronco de uma árvore, pois o lápis havia rasgado o papel em vários lugares. Dr. Laffan, Universidade Miskatonic, Bates. Ele viu isto atrás de mim. Consegui escapar da primeira vez. Sei que ele me encontrará. Primeiro os sóis e estrelas, depois o cheiro. Ah, Deus! O cheiro, como algo queimando por muito tempo. Corri quando vi luzes não naturais. Preciso pegar a estrada. Ouvi ele atrás de mim, como o vento nas árvores. Depois o cheiro. E o sol explodiu e a coisa saiu em pedaços que se juntaram. Deus, não consigo... Não havia mais nada. Chegamos tarde demais para salvar Bates, é claro, disse o Dr. Laffan. E espero que não encontremos o que o pegou. Ele acrescentou sombriamente. Porque, contra isso, temos pouco poder de fato. Nossa única chance será alcançar Billington e o índio enquanto a coisa ainda estiver lá fora, pois ela não virá até que seja convocada.
Ele abriu uma gaveta em sua escrivaninha enquanto falava e tirou de lá 2 pulseiras ou braçadeiras de couro, que pareciam ser relógios de pulso à primeira vista, mas mostraram-se faixas de couro contendo uma pedra cinzenta oval, na qual havia sido entalhado um estranho desenho. Uma estrela irregular de 5 pontas, centrada por um losango quebrado que emoldurava o que parecia ser um pilar de chamas. Ele entregou uma para mim e colocou a outra em seu próprio pulso. "O que vamos fazer agora?" perguntei. Vamos até aquela casa e perguntar por Bates. Pode ser perigoso. Ele esperou que eu protestasse, mas eu nada disse. Segui seu exemplo e coloquei a pulseira que ele me entregou, e então abri a porta para ele. Não havia sinal de vida na casa dos Billington. Várias janelas estavam fechadas, e apesar de certo frescor no ar, nenhuma fumaça saía da chaminé. Deixamos o carro na entrada, diante da porta principal, caminhamos pelas lajes até a porta e batemos. Não houve resposta. Batemos de novo, mais alto, e novamente, até que, finalmente, sem aviso, a porta foi aberta e nos deparamos com um homem de estatura mediana, nariz aquilino e cabelos vermelhos em chama ao redor da cabeça. Sua pele era escura, quase morena, seus olhos penetrantes e desconfiados. Meu empregador imediatamente se apresentou. Estamos procurando o Sr. Stephen Bates e soubemos que ele se hospeda aqui. Desculpe, ele partiu. Foi para Boston outro dia. É onde geralmente fica. Pode me dar o endereço dele? 17 Handel Place. Muito obrigado, senhor, disse o Dr. Lapham e estendeu a mão. Algo surpreso com essa cortesia desnecessária, Dewart estendeu a mão para apertá-la, mas seus dedos mal haviam tocado os de meu empregador quando ele deu um grito rouco e saltou para trás, agarrando a porta com uma das mãos. A transformação que se abateu sobre seu rosto foi terrível de se ver. Sua suspeita anterior transformou-se em ódio indizível e raiva perplexa. E mais ainda, havia em seus olhos um esclarecimento repentino. Apenas por um momento ele ficou de pé. Então, a porta foi fechada com violência trêmula. De alguma forma, ele se tornara ciente da estranha pulseira que meu empregador usava. O Dr. Lapham, com calma imperturbável, nos conduziu de volta ao carro. Quando me sentei atrás do volante, ele olhava para o relógio. Já é muito tarde. Não temos muito tempo. Espero que ele vá até a torre esta noite. Isso, na verdade, foi um aviso que você mesmo lhe deu. Por que fez isso? Certamente teria sido melhor não deixá-lo saber. Não há nenhuma razão para que ele não saiba. É até melhor que saiba. Mas não percamos tempo falando. Temos muito que fazer antes do anoitecer. E se ele nos permitir, iremos até lá. Precisamos sair daqui antes do pôr do sol. E temos que ir até Arkham buscar algumas coisas que precisaremos esta noite. Meia hora antes do pôr do sol, estávamos seguindo a pé através do bosque de Billington, aproximando-nos por sua extremidade oeste, bem fora de vista da casa. Um tipo de crepúsculo já enchia os densamente crescidos bosques, dificultando ainda mais nosso progresso, pois estávamos pesadamente carregados. O Dr. Lapham não havia esquecido nada. Levávamos pás, lanternas, cimento, uma grande jarra de água, um pé de cabra pesado e vários outros apetrechos semelhantes. Além disso, o Dr. Lapham havia armado a si mesmo com uma estranha arma de cano curto, aparentemente disparando balas de prata, e carregava o esboço que Bates nos deixara para mostrar exatamente onde ele havia enterrado a grande pedra cinza marcada com o sinal dos antigos. Para evitar qualquer conversa desnecessária na floresta, o Dr. Lapham havia explicado que esperava Dewart, isto é, Billington e talvez o índio Quames, na torre, assim que a noite caísse, para que pudessem continuar suas práticas infernais. Nosso objetivo até aquele ponto fora preparado com antecedência.
Sem demora, a laje de pedra deveria ser recuperada e deixada pronta para uso. O cimento precisava ser misturado também e estar pronto. O que acontecesse depois dependeria do Dr. Lapham, que me instruíra rigidamente a não interferir e a obedecer a seus comandos sem questionamentos. Isso eu havia prometido fazer, embora com um sentimento de temor sombrio. Finalmente chegamos à proximidade da torre, e o Dr. Lapham rapidamente descobriu o local onde Bates havia enterrado a pedra com o selo. Ele a desenterrou facilmente, enquanto eu misturava o cimento, e não muito depois do anoitecer, estávamos prontos para iniciar a nossa vigília de observação, enquanto o crepúsculo dava lugar à noite. Do pântano ao leste da torre, começamos a ouvir as vozes demoníacas pulsantes e vibrantes dos batráquios, enquanto sobre o pântano havia um brilho constante de relâmpagos e o piscar de miríades de vagalumes, cujas luzes verdes e brancas pálidas formavam um brilho constante, como uma aurora naquele lugar e na floresta ao nosso redor. Os curiangos começaram a cantar com uma estranha e não natural cadência, aparentemente todos em uníssono. Eles estão por perto, murmurou meu empregador de forma sinistra. As vozes dos pássaros e sapos se ergueram até uma intensidade terrível, gerando uma cacofonia enlouquecida noite adentro, pulsando em ritmo até que pensei que não aguentaria mais aquele ruído estranho e infernal. Então, quando o coro de vozes atingiu o auge mais selvagem, senti um toque tranquilizador em meu braço e soube, sem necessidade de palavras, que a voz do Dr. Lapham era necessária, pois Ambrose Dewar e Quamis estavam se aproximando. Dos eventos do restante daquela noite, mal posso me obrigar a escrever objetivamente, embora já estejam há muito no passado, e a zona rural ao redor de Arkham desfrute de uma paz e liberdade desconhecidas por mais de 2 décadas. Esses eventos começaram com a verdadeira aparição de Dewar, ou melhor, de Billington disfarçado de Dewar, na abertura do telhado na torre. O Dr. Lapham havia selecionado cuidadosamente o local de nosso esconderijo. Dali, podíamos ver através das folhagens toda a moldura da abertura no telhado da torre, e nessa moldura coberta de folhas, a figura de Ambrose Dewar logo apareceu. E quase instantaneamente sua voz se ergueu em algo encantatório e terrível, começando a proferir, com as mãos erguidas para as estrelas, palavras e sons primordiais dirigidos ao espaço exterior. As palavras eram claras, mesmo sobre a loucura dos sapos e dos curiangos. Ya, ya, nga, nga, ya, ya. Nga, nya, nya, shogok, ftagn, ya, iha, inia, inia, nga, nga, waffen, ftagn, ihog, sotor, ihog, sotor. Um vento começou a se erguer entre as árvores, um vento descendente, e o ar tornou-se gelado, enquanto as vozes dos sapos e dos curiangos e o cintilar dos vagalumes aumentavam em intensidade. Virei-me em alarme para o Dr. Lapham e o vi justamente a tempo de vê-lo fazer um disparo deliberado com sua arma de cano curto. Virei a cabeça. Dewar foi atingido pela bala, recuou um pouco, mas bateu na moldura e despencou de cabeça até o chão. Ao mesmo tempo, o índio Quamis apareceu na abertura e, em uma voz furiosa, continuou o rito iniciado por Billington. Yo, sotor, o Sadamo! A segunda bala do Dr. Lapham atingiu o índio, que não caiu, mas simplesmente pareceu desabar. Agora, então, disse meu empregador com voz fria e sombria, ponha aquela laje de pedra de volta no seu lugar. Agarrei a pedra e ele veio atrás com o cimento, em meio às vozes demoníacas, enquanto terríveis pulsações de rãs e bacuraus nos cercavam por todos os lados. E nós corremos,
sem nos importarmos com o mato fechado, rumo à torre, pois o vento aumentava em intensidade e o ar se tornava rapidamente mais frio. Mas diante de nós erguia-se a torre, e na torre a abertura emoldurava as estrelas. E, horror dos horrores, algo mais! Como conseguimos atravessar aquela noite inesquecível com a lembrança daquele horror ainda vívida em nossas mentes, eu não sei. Tenho apenas uma vaga recordação do selamento daquela abertura, do sepultamento dos restos mortais de Ambrose Dewar, enfim livre na morte daquela maligna possessão pela presença maligna de Richard Billington, da garantia do Dr. Laffan de que o desaparecimento de Dewar seria atribuído à mesma origem desconhecida e indetectável dos outros, mas que aqueles que esperassem encontrar seu corpo, como esperaram pelos demais, esperariam em vão. Do fino e ancestral pó, que segundo o Dr. Laffan era tudo o que restava de Quamis, que estava morto, assim disseram, há mais de 2 séculos, e só caminhava sob o comando maligno de Richard Billington, do rompimento do círculo de pedras, da destruição e sepultamento da própria torre por baixo, para que a temida pedra cinzenta, com o sinal dos anciãos, não fosse perturbada em sua passagem para o interior da terra. Da descoberta daquela terra, à luz de lampiões, de ossos curiosos com muitas décadas de idade, remontando ao antigo mago maravilhoso, o chefe Wampanoag, chamado Misquamacus, da completa destruição daquela magnífica janela do gabinete de estudos, da subtração de livros e documentos valiosos que foram depois depositados na biblioteca da Universidade Miskatonic, da coleta de nossa parafernália, de circular com o carro para reunir os livros e documentos da casa Billington, de nossa fuga pouco antes do amanhecer. De tudo isso, digo, tenho apenas as mais vagas lembranças. Só sei que tudo foi feito, pois me obriguei a visitar aquela ilha outrora existente no afluente Misquamacus, assim chamada no tempo de Richard Billington, e trazida à existência por ele, através da língua possuída de Ambrose Dewar. E nada vi, nenhum sinal restava da torre ou do círculo de pedras, do lugar de Dagon, de Ossadagua, e daquela outra, a medonha coisa do exterior que espreitava no limiar, à espera de ser convocado. De tudo isso, apenas a mais tênue lembrança permanece, por causa do que vi emoldurado naquela abertura onde esperava ver apenas estrelas, e do fétido cheiro de sepulcro, nauseante, que jorrava do exterior. Não estrelas, mas sóis, os sóis vistos por Stephen Bates em seus últimos momentos. Grandes globos de luz aglomerando-se em direção à abertura, e não apenas esses, mas o rompimento dos globos mais próximos, e a carne protoplasmática que fluía para fora em torrentes negras, unindo-se para formar aquela horrorosa, hedionda abominação do espaço exterior, aquela prole do vazio da era primordial, aquele monstro amorfo e tentacular que espreitava no limiar, cuja máscara era uma confusão de globos iridescentes, o nocivo Yog-Sothoth, que espuma como o limo primordial no caos nuclear, para sempre além dos mais longínquos confins do espaço e do tempo. Bem, assim concluímos esse romance, né? E como prometido originalmente, e como eu avisei lá na introdução, nós vamos agora colocar para vocês 2 fragmentos escritos pelo próprio Lovecraft, que foram naturalmente aproveitados pelo Derleth. Vocês vão reconhecer que os fatos que são descritos nos fragmentos apareceram no romance, né?
Isso é uma curiosidade a mais para vocês. Vamos lá aos fragmentos do próprio Lovecraft. Fragmento 1. Das feitiçarias malignas feitas na Nova Inglaterra de demônios em forma não humana. Mas, sem me estender demais sobre assunto tão horrível, acrescentarei apenas o que é normalmente relatado a respeito de um incidente em New Plymouth, 50 anos atrás, quando o Sr. Bradford era governador. Disse que Richard Billington, instruído em parte por livros malignos e em parte por um antigo operador de maravilhas entre os indígenas, afastou-se totalmente da boa prática cristã, a ponto de afirmar sua imortalidade em carne e erguer na floresta um lugar de Dagon. Isso é, um grande círculo de pedra, dentro do qual ele dizia orações ao diabo e cantava certos ritos de magia abomináveis perante as Escrituras. Isso chegou ao conhecimento dos magistrados, e ele negou todo trato blasfemo, mas não muito depois mostrou grande temor por algo que havia invocado do céu durante a noite. Naquele ano, 7 assassinatos ocorreram nos bosques próximos às pedras de Billington. Os mortos foram esmagados e metade derretidos de forma além de qualquer experiência. Ao surgir rumores de julgamento, Billington desapareceu sem deixar vestígios e nunca mais se ouviu falar dele. 2 meses depois, à noite, foi ouvido um grupo de indígenas Wampanoag uivando e cantando na floresta. Parece que derrubaram o círculo de pedras e fizeram muitas outras coisas, pois seu líder, Misquamacus, aquele mesmo sábio antigo de quem Billington havia aprendido algumas das feitiçarias, veio à cidade e contou ao governador Bradford algumas coisas estranhas, a saber que Billington havia cometido males piores do que poderiam ser reparados, e que ele certamente fora devorado por aquilo que invocara do céu. Que não havia como mandar de volta aquilo que invocara, então os sábios Wampanoag o capturaram e o aprisionaram onde se erguera o círculo de pedras. Cavaram um buraco de 3 ells de profundidade por 2 de largura, e ali encantaram o demônio com feitiços que conheci. Cobriram-no com grandes rochas e colocaram sobre elas uma pedra plana entalhada com o que chamavam de sinal dos antigos. Por cima disso ergueram um monte de terra escavada da cova, cravando uma pedra alta com uma advertência. O velho indígena afirmou que esse monte jamais devia ser perturbado, pois o demônio escaparia se a pedra plana com o sinal dos antigos fosse removida. Quando perguntado como era o demônio, ele deu um relato muito curioso e circunstanciado, dizendo que às vezes era pequeno e sólido, como um grande sapo do tamanho de um groundhog, mas às vezes era grande e difuso, sem forma definida. Recebia o nome de Ossadogwa, que significa criança de Sadogwa, este sendo tido como um espírito aterrorizante vindo das estrelas e outrora adorado em terras do norte. Wampanoags, Nansets e Narragansets sabiam invocá-lo do céu, mas nunca o faziam por causa de seu imenso mal. Sabiam também como capturá-lo e aprisioná-lo, embora não pudessem mandá-lo de volta de onde tinha vindo. Foi declarado que as velhas tribos de Lama, que viviam sobre a grande Ursa e foram destruídas por sua maldade, sabiam como lidar com ele de todas as formas. Muitos ambiciosos fingiram conhecer tais segredos antigos, mas nenhum das redondezas pôde provar que realmente os possuía. Alguns diziam que Ossadogwa voltava ao céu por vontade própria, sem invocação, mas que não podia regressar a menos que fosse chamado. Isso tudo foi contado pelo antigo sábio Misquamacus ao governador Bradford, e desde então um grande monte na floresta perto do lago, a sudoeste de New Plymouth, permaneceu estritamente intocado. A pedra alta desapareceu há 20 anos, mas o monte ainda é marcado pelo fato de nada crescer sobre ele, nem grama, nem sementes, nem arbustos. Homens sensíveis supõem que o malvado Billington tenha sido devorado, como acreditam os indígenas, apesar de haver relatos que o viram em diversos lugares e que, não muito antes da monstruosa caça às bruxas em Essex, no ano de 1692... Fragmento 2.
Mas talvez a coisa mais estranha de todas tenha sido aquilo que o velho ministro Mather relatou de um tal caso em Rehoboth, onde morava certa Goodwife Doughton. Ela não podia ser acusada, pois seu marido jurava pela Bíblia que ela era uma esposa fiel e de bons modos. Mas os vizinhos diziam que ela frequentemente era vista andando sozinha nos bosques. E certa vez foi vista falando com uma criatura muito semelhante a um grande pássaro, que ficou sobre duas pernas como um homem. O pássaro era maior que um peru, com um corpo esverdeado e muito enrugado, e uma espécie de bico vermelho dobrado como um gancho. E era tão astuto que, quando o perseguiram, ele fugiu como se voasse, mas na verdade corria muito rápido com suas pernas compridas e escamosas. E também foi dito que certa noite, quando o marido de Goodwife Doughton dormia, ela foi vista saindo de casa envolta em um lençol branco, e que o pássaro a seguiu, e que juntos se dirigiram para a floresta de Rehoboth, onde foram vistos cavando algo junto a uma antiga pedra em forma de losango. Mais tarde, pessoas disseram que havia uma criança com ela, mas que era uma criança com olhos muito grandes e sem cabelo, e que chorava sem barulho algum, com a boca aberta como um peixe. Bem, amigos, espero que tenham gostado. Temos aqui na página final da postagem umas sugestões de novos contos do Círculo Lovecraft, do Mito Cthulhu, e também os grandes clássicos do horror já narrados aqui no canal. E, caso vocês tenham gostado muito, considerem a hipótese de ajudar o desenvolvimento do projeto aqui do canal, entrando para membros. Um abraço, até mais.